Querido Mestre Jesus, que nós possamos fazer uma prece inicial para darmos início às reflexões de nossos estudos e que elas possam chegar, essas reflexões, à maioria dos corações, nesse estado de consolo, de ajuda, de reformulação, de reflexão no estudo que nós vamos fazer na noite de hoje. Então vamos falar assim: querido Mestre e Senhor, pastor amigo de nossas almas, que nós possamos nesse instante, Senhor, com a ajuda dos mensageiros do bem, com os companheiros que ajudam na casa de Amadeu Ferretti, que os espíritos amigos que nos intuam possam nos ajudar, Senhor, como sempre o fazem, para que essas reflexões venham sempre a favorecer, Senhor, o nosso entendimento, a nossa renovação íntima, para esse encontro marcado contigo. E que em teu nome, Senhor, em nome dos amigos que nos assistem, mas especialmente em nome de Deus, que possamos iniciar as reflexões da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, companheiros, nós estamos hoje com o compromisso de conversar com vocês do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que fala há muitas moradas. Então, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então tem uma anotação de João no capítulo 14, de item 1 a 3. E João anotou que o vosso coração não se turbe. Crede em Deus e crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto vou para preparar lugar para vós. E depois que eu estiver ido e preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde estou, vós estejais também. Então, é um convite de Jesus para que nós possamos renovar a nossa fé, as nossas esperanças, nos dizendo que há muita morada na casa do meu Pai. E essa afirmativa de Jesus, quando foi feita, nós não tínhamos a favor de nós ainda a ciência para que pudesse facilitar o nosso entendimento. E quando nós escutamos isso pela primeira vez, nós ficamos muito sem entender aquilo que Jesus queria dizer. Mas Jesus já havia prometido para a gente que enviaria, um Consolador que explicaria tudo o que ele disse, que estava ou sob metáfora ou sob símbolos, não é? Para que essa ciência, junto com a religião e a filosofia, pudesse dar um norte para o entendimento da muitas moradas na casa do meu Pai. Então, quando Moisés traz a primeira revelação, que é a certeza de um Deus único, depois vem a segunda revelação, que é Jesus trazendo a lei de amor, e Jesus traz essa lei de amor vivendo a lei de amor e nos promete o Consolador que nos traria o entendimento de tudo aquilo que ele havia falado. E hoje nós temos na doutrina espírita essa possibilidade de, aliado à ciência, à filosofia, mais à religiosidade, nós podemos entender a mensagem de Jesus. Então, quando Jesus fala que há muitas moradas na casa do meu Pai, ele vai procurar com essa mensagem trazer para nossos corações que nós não nos sintamos perturbados. Não turve o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então ele vai nos tranquilizar dessa ansiedade que nós temos de saber para onde nós iríamos. Porque nós já tínhamos ideia da reencarnação, já tínhamos ideia que iríamos para um lugar, mas que lugar que nós iríamos? Para onde nós iríamos? E isso deu margem a interpretações. Começamos a conjecturar para onde nós íamos, que não tinha a ciência ainda a nosso favor, e começamos a inventar os lugares. Daí que surgiu, principalmente um céu, o inferno, o purgatório, o limbo, em função de nós não sabermos realmente para onde nós íamos. Mas ele fala: não turbe o vosso coração, calma, não tenham ansiedade, o tempo
Sempre o tempo. O tempo vai nos mostrar como espírito que nós somos, porque a contagem do tempo para nós, que estamos encarnados, é mas a contagem do tempo no mundo espiritual é uma velocidade maior do que nós possamos imaginar. Então, o tempo, se nós aguardássemos com paciência, com resignação, sem ansiedade, essas informações chegariam naturalmente para todos nós. E ele fala: vou e voltarei para vos preparar lugar. E esse ir e voltar, quando Jesus volta, já volta como Espírito e verdade. Então Jesus vai nos trazer agora a verdade, sustentada pela ciência, para que nós saibamos para que lugar realmente nós iríamos. Acabou-se as especulações, acabou-se as interpretações, nós agora teremos a certeza para onde nós iríamos. Então ele fala: vou trazer em espírito e verdade. Agora a verdade, eu sou a verdade, e essa verdade agora vai nos nortear. Não ficaremos à mercê de intérpretes do Evangelho, porque agora nós temos em nossa consciência, nós temos em nossos corações a possibilidade de entender a verdade sem precisar de intérpretes para nos guiar nesse caminho que Jesus vai preparar esse lugar. E quando ele vai dizer que vai voltar e vai preparar lugar, ele diz que vos retirarei para mim. Olha que coisa linda. Vou preparar lugar, porque há muitas moradas na casa do meu Pai, e vos retirarei para mim no tempo certo. Tempo virá em que eu vou poder falar através da ciência com clareza, para que não haja dúvida, para que não haja interpretação, não é? Para que essas verdades, agora Jesus, quando Kardec codifica a doutrina espírita, nós estamos no mês de outubro, né? Estamos já homenageando a codificação, aniversário de Kardec, agora é dia 3 de outubro. Então, nós vamos ver que quando Kardec pergunta ao espírito protetor: quem é você que vai nos ajudar? Pode se identificar? Ele fala: eu sou a verdade. Olha que lindo, eu sou a verdade. Quando a verdade chega sustentada pela ciência, não tem como interpretar. Toda vez que tentarmos fugir da verdade ou fugir da ciência, nós vamos nos enganar. Agora, tudo que a ciência falar, junto com a filosofia e a religiosidade que dá impulso aos nossos sentimentos, para possamos unir o nosso intelecto com os nossos corações, nós vamos entender agora a verdade. Eu sou a verdade, espírito, verdade. E a partir de agora, desse momento, nós estaremos com a verdade ao nosso lado. E essa é uma questão de tempo. Tempo que nós iríamos voltar para a parte espiritual, iríamos ficar circunscritos em algum local, não é? Além das grandes moradas. Jesus vai nos afirmar, os espíritos nos afirmam que as colônias espirituais que circundam o planeta, cada cidade do planeta Terra, né? Assim como tem no Rio de Janeiro a colônia Nosso Lar, existem outras colônias espirituais espalhadas pelo mundo todo. Em cada estado do Brasil existe uma colônia específica para nos receber após a saída do corpo. Então, que nós possamos ter essa resignação, vencermos a nossa ansiedade, termos paciência para podermos ter esse tempo em que vamos nos amadurecer no momento certo, para que essas mensagens, quando chegar, nos cheguem amadurecido para o entendimento dessa verdade. Correto? Então, no livro dos Espíritos, na pergunta 55, e que tem como título da criação, e o subtítulo é Pluralidade dos Mundos, a pergunta 55, Kardec pergunta aos espíritos: são habitados todos os globos que se movimentam no espaço? São habitados todos os globos que se movimentam no espaço? Sim. E o homem terreno
está longe de ser, como suponho, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espírito muito forte e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho nosso, vaidade nossa, julgam que só para eles criou Deus o universo. Aí já começamos, não é? A amadurecer o entendimento no nosso templo íntimo, que isso aqui vai de encontro a uma necessidade do nosso bom senso de entender através da razão que Deus não poderia criar todo o universo e só o planeta Terra teria vida, teria seres inteligentes. Aí nós vamos fazer reflexão e vamos ver que tem lógica, tem sentido. E quando nós damos sentido e bom senso, nós estamos começando a amadurecer em nós a possibilidade de entendimento da verdade. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Aí nós começamos a pensar, a refletir, a meditar, a pedir informação do mundo espiritual. Bate e a porta se abrirá. Toda vez que nós batemos na porta procurando informação para o nosso crescimento espiritual, nós vamos utilizar da nossa mediunidade intuitiva, que todos nós somos médios intuitivos, precisamos aguçar essa mediunidade através da nossa humildade. Senhor, me ajuda a ter o entendimento dessas verdades, porque esse orgulho e esse egoísmo que me dá a ideia de que eu sou o centro de tudo, que tudo gira em torno de mim, não é? Vamos imaginar que nós sejamos o planeta Terra e na nossa mente, na nossa consciência, achamos que tudo que está em torno de nós não são seres inteligentes, todas as pessoas estão subjugadas à nossa vontade, e aí nós vamos começar a entender que o sentimento de orgulho, de egoísmo, vai nos afastando do sentimento de humildade para ter um entendimento. Quando bater na porta para pedir informação, nós vamos receber a intuição. Vamos receber as informações, os Espíritos vão falar conosco, que é essa resposta, e eles vão nos dar, e nós vamos entender. De repente a gente pensa até que é da nossa mente, né? Que é da nossa consciência, mas muitas das vezes são eles que estão nos intuindo. E Kardec faz um comentário nessa pergunta 55, falando assim: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus. Acreditar que só há vida no nosso planeta fora duvidar, não é? Da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Todos os planetas, todas as galáxias, né? Todos os sistemas solares, na nossa ideia infantil, nós achamos que ele é tudo enfeite para a noite de luar, não é? É certo que esse mundo há de ter dado uma destinação mais séria do que nos recrearem à vista. Certo que esse mundo tem uma destinação sublime a mais do que ficarmos olhando para recreação da nossa vista. Aliás, nada há, nem em posição, nem em volume, nem em constituição física da Terra que possa induzir a suposição de que ela goze o privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares e milhões de mundos semelhantes. Aos poucos, nós vamos quebrando, nós vamos renovando a nossa posição, o nosso sentimento com humildade para poder rever os nossos pontos de vista. Tem sentido, não é? Kardec faz a gente mexer com o nosso bom senso, com o nosso sentimento. É impossível que nós olharmos tudo em torno de nós e verificarmos que tudo que está ali é para recriar a nossa visão
né? E tudo não tem utilidade nenhuma a não ser olhar para recriar a nossa visão. E no livro Religião dos Espíritos, tem uma mensagem de Emmanuel que vai nos dar a ideia exata de que essas moradas são muitas, e eu tenho o título Pluralidade dos Mundos Habitados, na página 219, que nós vamos pegar aqui para a gente poder conversar, para deixar os espíritos falarem, que eles falam muito mais e com mais certeza do que nós temos entre as nossas dúvidas. A gente vai ver que tudo concorre, né? Emmanuel, a resposta do Espírito a Kardec na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, a mensagem de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, tudo converge para que nós possamos vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo e termos humildade suficiente para agora usar a nossa mediunidade, essa mediunidade futura, a mediunidade intuitiva. A mediunidade ostensiva provavelmente não deve ter tanta ênfase no planeta regenerado como tem agora no planeta de prova e expiação, porque nós não vamos precisar mais de terceiros para dar informação para a gente que os mundos são habitados. Não é isso? Como que essas informações chegaram para a gente? Através da mediunidade de Chico Xavier, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Os espíritos vieram e falaram para nós: existe moradas. Eu vim de uma delas. Eu moro em Júpiter, eu moro em Marte. E eles é que vêm trazer notícia. E por que nós não acreditamos? Deveríamos. O que falta para a gente? Humildade. Vamos partir do princípio que alguém viaja para um país que nós não conhecemos. Nunca fomos lá. Porque a gente tem mania de falar assim: só acredito se eu ver. Se eu não ver, eu não acredito. Se nós fôssemos acreditar só naquilo que nós vemos muito pouco. Nossa visão é muito limitada. Então, bem-aventurado aqueles que, para creram para poder ver, mas bem-aventurado mais ainda aqueles que não viram e creram, que aceitaram, que entenderam, que tiveram certeza. Então, esse amigo vai lá para a Suíça. Aí descreve o país para a gente. Aqui na Suíça o pessoal tem hábitos diferentes do Brasil. Aqui as pessoas respeitam o limite de velocidade. Aqui as pessoas, na hora de sentar, agradecem. Mas que mundo é esse? Um país muito evoluído. Eu estou em outro mundo. E quando ele fala isso e manda uma carta para a gente, nós acreditamos naquilo que eles falam. Não é? Porque foi o meu amigo que falou. E eu acredito nele. E por que não acreditamos nos espíritos que são também nossos amigos? Por que não acreditamos em Emmanuel? Por que não acreditamos em Joana de Ângeles? Por que não acreditamos em André Luiz? Vê a falta de lógica, de sentido? E se eles estão nesse mundo e descreveram para nós como é esse mundo, é a mesma relação que tem quando um amigo nosso descreveu o país que ele estava visitando. E nós ficamos encantados. Nossa, que país civilizado, que país, no Brasil, se fosse assim, não é? E é isso. Nós estamos na Terra, num planeta ínfimo, atrasadíssimo. Existem planetas mais evoluídos que o nosso. Quando vem o relato de Júpiter, por exemplo, nós vamos falar assim: caramba, que planeta evoluído. E quem está falando tem autoridade para falar, que é Emmanuel, é Joana de Ângeles, é André Luiz, são espíritos seríssimos, que não ia mentir para a gente, mas nós temos dúvida, porque veio do mundo espiritual, e veio através da mediunidade extensiva. Agora, com a humildade, com a mediunidade intuitiva, nós vamos passar a ter esse entendimento, porque agora a mensagem é direta para nós, agora a mensagem é de coração para coração. Então não vai ter mais intermediário de mensagem extensiva, para que nós possamos conquistar essa humildade, e termos essa mediunidade intuitiva. Pluralidade dos mundos habitados. Diz Emmanuel assim: enquanto o homem se encaminha para a Lua,
estudando-a de perto, comove-me pensar que a doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados precisamente há mais de um século. Desculpa. Enquanto hoje nós estamos procurando encaminhar para a Lua e descobrir vida fora do nosso sistema, né? Essas verdades já tinham sido trazidas para nós há mais de um século. E agora que a ciência materialista está procurando vida em outros planetas, já está começando a chegar pertinho de comprovar isso. Mas a doutrina espírita diz Emmanuel que já falava de vida em outros planetas há mais de um século. Sabemos hoje que moramos na Via Láctea, a galáxia comparável à imensa cidade dos domínios universais. Essa cidade possui mais de 200 milhões de sóis. Na Via Láctea existe mais de 200 milhões de sóis, transportando consigo planetas, asteroides, cometas, meteoros, aluviões de poeira e toda uma infinidade de turbilhões energéticos. Entre esses sóis está o nosso. Entre todos esses bilhões de sóis está o nosso. E ele chama o nosso Sol de modesto, né? Foco de luz. Considerado que Sírius, um dos nossos vizinhos, apresenta brilho 40 vezes maior. E vai Emmanuel falando, e vai Emmanuel conversando. E ele diz assim: nesse critério, vamos facilmente encontrar que todos os círculos cósmicos, os seres na asserção de Kardec, na afirmativa de Kardec, embora a instrumentação do homem não divise a todos, ele se desenvolve através de inimagináveis graus evolutivos. Cabe-nos reconhecer que, em aludindo à pluralidade dos mundos habitados, não se deverá olvidar a gama infinita das vibrações e os estados múltiplos da matéria. O que ele quer dizer com isso? Quando nós mandamos uma sonda para Marte, para Júpiter, nós esperamos encontrar lá uma matéria igual a nossa. Quem estuda o perispírito e conhece as propriedades do perispírito e sabe que cada mundo, o perispírito se reveste das energias, se reveste de todo um clima, de toda uma adequação para viver dentro daquele mundo, dentro daquele planeta. Não é isso? E quando nós mandamos a sonda lá, nossos sensores, nossos instrumentos, como diz Emmanuel, não conseguem captar, porque nós fazemos uma viagem para Júpiter depois de desencarnado, pelo menos para conhecer, e muitos vão direto para morar em Júpiter, que é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Eles lá se adequam, não é? O perispírito se reveste da matéria adequada para aquele planeta. É matéria, ainda é matéria, mas a matéria diferente da matéria do espírito habitado no planeta Terra. Por isso que nós não vemos. Por isso que nós recomendamos sempre saber tudo sobre perispírito, reconhecer a moldagem, né? A bioplasticidade do perispírito, para que nós possamos perceber como esse corpo ele se molda, ele se adequa a cada planeta em que ele vai habitar. Portanto, companheiro, essa assertiva de Jesus vai fazer com que nós tenhamos agora de volta em nossos corações a certeza de não ficarmos mais com essa arrogância, com essa prepotência, né? De espírito altamente inteligente, de altamente sábio, que dentro dos mundos evoluídos, desses sóis todos, né? Ele fala que Sírius é 40 vezes mais iluminado que o nosso Sol. Chama o nosso Sol de apagadinho perante tudo isso. E essas informações são dadas pelos espíritos que estiveram nesses planetas, que estudam o sistema planetário, que estuda todo o universo e todo o cosmos e traz para nós essas informações. Mas nós não acreditamos, nós não aceitamos, porque dá trabalho estudar, refletir, meditar, para que nós possamos nos renovar. E nós trouxemos também, para que nós possamos fortalecer a nossa certeza do mundo desabitado, na Revista Espírita de 1858, tem uma mensagem
que vai falar dos mundos habitados. Kardec vai trazer para nós a certeza, através das comunicações desses espíritos, não é? Os mundos habitados. Então, ele fala assim, eu vou falar só de 2 planetas, que é por causa do tempo. Marte, que é um planeta mais atrasado que o nosso, e vamos falar de Júpiter, que nosso sistema solar é o mais evoluído. Tá bom? E ele fala assim, segundo os espíritos, o planeta Marte seria ainda menos adiantado que a Terra. Segundo os espíritos, o planeta Marte seria menos adiantado que a Terra. Os espíritos ali encarnados parecem pertencer quase que exclusivamente à 9ª classe dos espíritos impuros. A 9ª classe de espíritos impuros, ele classifica na página de estudo aqui, que a 9ª classe é uma classe quase animalizada, onde o egoísmo, onde a violência, a agressividade impera nesse planeta de 9ª classe. E impuros, de sorte que o primeiro quadro que damos acima seria a imagem desse mundo, lá do capítulo 9. Então, planeta Marte é um planeta mais atrasado que o nosso. Depois vem a Terra. E dando seguimento, ele fala assim, os espíritos superiores, o da 2ª ordem, da 3ª classe, que cumprem algumas vezes missões de civilização e de progresso, mas constitui exceção. Ele fala, Mercúrio e Saturno vêm depois da Terra. A Lua e Vênus encontram-se mais ou menos no mesmo grau, sob os aspectos, e mais adiantados que Mercúrio e Saturno. E Urano seria ainda superiores a estes últimos. Mas, de todos eles, o mais adiantado seria Júpiter, né? Então, quando Júpiter mostra para a gente esse adiantamento, é para que nós tenhamos a certeza que lá em Júpiter é a nossa meta. Nós temos que ter em mente, em nossos corações, objetivos. Nós temos que ter em mente, em nossos corações, condições de te enxergar longe, para podermos estar motivados, lutando para a nossa renovação e para a mudança do nosso sentimento, para poder merecer habitar em planetas melhores. Não é isso? E fala assim, de todos os planetas, o mais adiantado sobre todos os aspectos é Júpiter. E é o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto aí só tem bons espíritos. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral dos seus habitantes, está também na sua constituição física. E tem um relato, se vocês puderem ler a revista Espírito de 1858, tem relatos aqui da vida em Júpiter que os espíritos, eles volitam, eles planam, o corpo é quase etéreo, e diz que Júpiter ainda não é o mais adiantado. Existem planetas muito mais evoluídos que Júpiter. Olha o que nos aguarda e que nós temos que ter certeza que a verdade, que é Jesus, nos liberta de todo esse atavismo e de todos esses dogmas que foram criados. Nós não vamos mais para o céu, nem vamos mais para o inferno, nem mais para o limbo. Nós vamos para Júpiter. Isso, nós vamos para Júpiter, porque lá é o nosso objetivo. E para isso nós estamos entendendo Jesus através da verdade que nos liberta. Então, companheiros, como o tempo é curto, está no finalzinho, temos 30 minutos para conversar, pouco, mas ao mesmo tempo nos dá a ideia daquilo que Jesus quer passar para a gente sobre há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, vamos fazer a prece final e agradecer assim. Querido Mestre e Senhor, que nós possamos ter nos feito entendido, que os amigos espirituais que nos assistem, nos assessoram, podem ter levado a todos os corações que assistem esse estudo, essas reflexões na casa do grupo Amadeu Ferretti. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por estar ao nosso lado. Obrigado por permitir que eu fizesse essa gravação na casa do meu filho, Senhor, no apartamento da minha neta, onde nós trazemos essa vibração amiga, essa vibração de todos os corações sinceros que
sinceramente tentam e lutam para entender a verdade que vem através de Jesus e dos Espíritos amigos que nos esclarecem. E assim, Senhor, em seu nome, em nome da espiritualidade amiga que nos assiste, mas principalmente em nome de Deus, que possamos pedir, Senhor, permissão para encerrarmos as reflexões da noite de hoje. Que assim seja, Senhor.